Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã, Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje, na aula 5, nós vamos estudar sobre os gêneros literários e um panorama geral do Novo Testamento. Vamos começar apresentando os gêneros literários do Novo Testamento. Nós temos 4 gêneros literários. O primeiro, os evangelhos, que é uma espécie de biografia que contam a história de Jesus Cristo. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E daqui a pouquinho nós vamos estudar cada um desses evangelhos. Temos também o segundo gênero literário, que é o histórico, que narra a continuação do evangelho de Lucas, onde a história de Jesus continua pela ação do Espírito Santo, auxiliando os discípulos a darem continuidade à sua obra. O terceiro gênero literário são as cartas, que são as instruções sobre como o povo de Deus, ou seja, a igreja, deve viver. E o último gênero literário é o Apocalipse, que é uma carta profética que proclama a vitória final de Deus. Então nós temos 4 gêneros literários: os evangelhos, o livro histórico, as cartas e o Apocalipse. Vejamos agora um panorama, uma visão geral de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento vai apresentar as boas novas do Evangelho da Salvação e revela que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. E o próprio Jesus, ele explicou a sua missão conforme o relato no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, capítulo 4, versículo 34, capítulo 3, versículo 16, capítulo 12, versículo 27. Faça a leitura dessas referências bíblicas. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. Os evangelhos, que é o primeiro gênero literário que nós vamos estudar, eles foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E o objetivo de cada autor era apresentar a história de Jesus, isto é, o seu nascimento, o seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Mateus e João, eles escreveram a partir do que eles experimentaram, pois eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles foram discípulos e escolhidos para serem apóstolos. Agora, Marcos e Lucas, eles não faziam parte do grupo dos 12. Contudo, eles eram próximos dos apóstolos e eles escreveram a partir do relato dos apóstolos. Vejamos uma síntese dos evangelhos, de Atos e de Apocalipse. Vamos começar com o evangelho de Mateus. Mateus, ele também foi chamado de Levi, e ele escreveu o seu evangelho por volta dos anos 50 e 68, tendo como um público-alvo os judeus. Por isso que o seu evangelho é o que mais tem referências do Antigo Testamento, justamente com o propósito de apresentar Jesus com base nos textos sagrados do Antigo Testamento. Ele vai apresentar Jesus como rei, descendente da linhagem do rei Davi, continuando esse reinado. Ele vai tratar sobre a igreja, apresenta os ensinamentos de Jesus e de sua segunda vinda. E o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos.
João Marcos, assim como Lucas, não era do grupo dos 12. No entanto, João Marcos ele foi auxiliar de Barnabé e de Paulo. E ele era parente, familiar de Barnabé. Então ele era muito próximo das pessoas da igreja primitiva. E Barnabé foi uma pessoa importante na igreja primitiva e um dos principais líderes da igreja de Antioquia. João Marcos então vai auxiliar Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, houve um rompimento entre eles. Porém, mais tarde, o apóstolo Paulo vai solicitar a presença de Marcos. E Marcos, João Marcos, ele era filho de Maria, que está em Atos, capítulo 12, versículo 12. Quando o apóstolo Pedro ele é solto, ele vai para a casa dessa Maria, e lá funcionava uma igreja. E ele era parente, como eu já disse, de Barnabé. Ele foi acolhido pelo apóstolo Pedro. E o evangelho que ele escreve foi escrito sob a supervisão do apóstolo Pedro. Foi considerado o primeiro evangelho a ser escrito por volta dos anos 50 e provavelmente foi escrito em Roma, visando os romanos como público, e ele apresenta Jesus como servo. O seu evangelho tem 16 capítulos. O evangelho de Lucas, ele era médico e historiador. E ele era um gentio, nascido em Antioquia ou Filipos. Ou seja, ele não pertencia à cultura e à religião judaica. Ele foi colaborador do apóstolo Paulo na obra missionária. E o Evangelho de Lucas revela como uma pessoa de fora do contexto judaico via Jesus. E foi direcionado para uma pessoa chamado Teófilo. Provavelmente, o seu evangelho foi compartilhado para o público grego e foi escrito entre os anos 55 e 61. E ele apresenta Jesus como Salvador. O seu evangelho tem 24 capítulos. Vejamos agora o evangelho de João, o último evangelho. João, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é identificado como o discípulo amado. O seu evangelho ele foi escrito provavelmente entre os anos 90 e o público-alvo dele é universal. Ele apresenta Jesus como Deus. E nós encontramos várias passagens da palavra eu sou, que é o nome que Deus se revelou a Moisés. Nós encontramos essa expressão, esse nome, eu sou, em João 4, 26, João 6, 35, João 8, 12, João 8, 58, João 10, 9, João 10, versículo 11, João 11, versículo 25, João 14, versículo 6 e João 15, versículo 1. E o objetivo do evangelho é narrado no capítulo 21, versículo 30 e versículo 31. E o seu evangelho tem 21 capítulos. Vamos conversar um pouco agora, vamos estudar um pouco sobre o livro histórico, que é o livro de Atos, que foi escrito por Lucas e também foi direcionado para Teófilo, como nós vimos a respeito do seu evangelho. No primeiro livro, Lucas, ele relata as coisas que Jesus fez e ensinou. Já no segundo, que podemos considerar uma continuação da narrativa iniciada no seu evangelho, Lucas vai apresentar o surgimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo a partir da descida do Espírito Santo. O livro de Atos,
ele tem um período de aproximadamente 30 anos que está sendo narrado, que vai do nascimento da igreja, no dia do Pentecostes, até a prisão, até a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Esse livro ele vai narrar o cumprimento do que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejamos como que esse livro apresenta o cumprimento do que Jesus disse em Atos 1, versículo 8, neste período de 30 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos 3 anos dentro do contexto de Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 12, nós temos 12 anos dentro do contexto de Judéia e Samaria. E do capítulo 13 ao capítulo 28, nós temos 15 anos dentro do contexto do mundo, na época que era considerado os confins da terra. Chegamos agora às cartas. E em relação às cartas do Novo Testamento, nós temos um grande bloco de 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo a partir dos anos 50. Essas cartas, elas são conhecidas como epístolas paulinas e vai de Romanos até Filemon. Dentro desse conjunto de 13 cartas, nós temos 4 que foram escritas quando o apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, entre 62 e 64. Essas cartas foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E nós temos 3 que são conhecidas como cartas pastorais, porque elas foram escritas para encorajar e instruir os pastores Timóteo e Tito. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. As cartas de Paulo, elas são direcionadas a indivíduos, igrejas individuais e grupos de igreja, como era a região da Galácia, que era formada por 4 igrejas. Agora, as cartas de Hebreus e até Judas, elas são conhecidas como gerais e universais, pois de um modo geral, elas foram escritas para grupos de cristãos e não para uma única igreja específica, como acontece com quase todas as cartas do apóstolo Paulo. Dentro desse bloco, dessas cartas, que vai de Hebreus a Judas, que são consideradas gerais ou universais, nós temos 3 que foram escritas pelo apóstolo João e 2 que foram escritas pelo apóstolo Pedro. João, além dessas cartas, ele escreveu também o evangelho que leva o seu nome e o livro de Apocalipse, que é o que nós vamos tratar agora. A carta de Apocalipse, esse nome, Apocalipse, significa revelação e foi escrita pelo apóstolo João como uma profecia que descreve eventos futuros. Foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento e foi escrito quando o apóstolo João ele estava preso, exilado na ilha de Patmos, diante de um contexto de perseguição e sofrimento no reinado do imperador romano Domiciano, entre os anos de 81 e 96. A carta, ela visa fortalecer a fé dos cristãos, relembrando-os que Deus tem o controle de tudo. Esse é o objetivo
da carta de Apocalipse: fortalecer a fé. Nós temos 4 linhas de interpretação. Preterista é a primeira linha. Ela ensina que, com a exceção do triunfo de Cristo, nos capítulos 19 e 22, os capítulos 4 em diante narram eventos que ocorreram durante a perseguição de Domiciano, ou seja, são eventos do passado. A segunda linha é a futurista. Essa linha, ela ensina que todos os eventos depois do capítulo 3 são relacionados ao futuro, ou seja, são eventos que vão ocorrer. E nós temos a terceira linha, que é a historicista. Essa linha, ela ensina que os eventos do Apocalipse acontecem durante as fases da história da igreja. Ou seja, existem eventos relacionados no passado. Existem eventos que estão acontecendo e existem eventos que ainda vão acontecer. E a última linha é a idealista. Essa linha, ela ensina que os eventos descrevem uma luta entre o bem e o mal e não estão relacionados a qualquer período da história, um período específico. Nós temos também uma divisão entre os intérpretes no tocante à abordagem sobre o arrebatamento, a tribulação e a segunda vinda de Cristo. As principais correntes que tratam desse assunto é pré, meio e a última, que é após-tribulacionista. Então, nós temos pré-tribulacionista, meio-tribulacionista e após-tribulacionista. Por fim, há um debate sobre como interpretar o milênio em Apocalipse no capítulo 20. E aqui nós temos os pós-milenistas, os amilenistas e os pré-milenistas. O propósito do livro de Apocalipse, dessa carta, é revelar a soberania de Deus, com base no encorajamento e fortalecimento para a igreja perseguida. Esse deve ser o nosso foco ao lermos o livro de Apocalipse. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o contexto histórico e geográfico. Fique na paz, um abraço e até lá.